Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula eu trouxe mais uma integral. Veja, nós temos aqui a integral de raiz quadrada de 5x ao cubo dividido por raiz cúbica de 3x. Uma estratégia, uma saída encontrada quando você estiver diante de uma integral que tem um monte de raiz, assim, desse jeito, é você aplicar a propriedade de radiciação, no sentido de desmembrar, porque tem várias propriedades. Aquela propriedade em que você desmembra, né? Faz separado. Então, nós podemos reescrever essa raiz da seguinte forma. Eu vou escrever de vermelho aqui, ó. Então, veja, coloca aqui no canto. A raiz quadrada de 5x ao cubo é a mesma coisa que nós escrevermos o seguinte. A raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de x ao cubo. Porque nós sabemos que quando não aparece nada aqui em cima, é o número 2, é uma raiz quadrada. Da mesma forma, eu vou reescrever isso aqui, ó. Só que aqui não é raiz quadrada, aqui é raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de 3x é a mesma coisa que eu escrevi o seguinte. A raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de x. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui na verdade? Voltando para a cor azul. Então, nós temos a integral. Toda vez que você tem uma integral, começa por esse símbolo de integral. Aí, no lugar de raiz quadrada de 5x ao cubo, raiz quadrada de 5x ao cubo, eu vou colocar isso aqui. Então, o que nós temos? Nós temos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo. Dividido, aí no lugar da raiz cúbica de 3x, raiz cúbica de 3x, eu vou colocar o quê? Raiz cúbica de 3. Então, ó, raiz cúbica de 3 vezes o quê? A raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de x. Lembra? Começa pelo símbolo de integral e termina com dx. Então, vai terminar com dx. Tudo bem? Tá. Agora, perceba, ali eu tenho uma constante. Lembra, toda vez que aparece um número, esse número vai para frente da integral, né? 2 vai para frente, 3 vai para frente, e assim sucessivamente. Perceba que aqui eu tenho uma constante. Quem é a minha constante? Essa aqui é a minha constante, ó. Raiz quadrada de 5 dividido por raiz cúbica de 3 é uma constante. Consequentemente, essa constante vai para a frente da integral. Então, o que nós temos, na verdade? É o seguinte. Nós vamos ter, então, a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 3. Aí, coloco o símbolo de integral. Aí, copio o que sobrou. O que sobrou? Raiz quadrada de x ao cubo dividido pela raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de x. E não se esqueça de colocar aqui o quê? dx. dx. Tudo bem? Tá. Agora, perceba. Eu tenho aqui a raiz quadrada de x ao cubo dividido pela raiz cúbica de x. Nós vamos colocar aqui no cantinho uma observação, que eu vou colocar de preto agora, ó. Eu tenho aqui, então, a raiz quadrada de x ao cubo dividido pela raiz cúbica de x. Novamente, aplicando uma das propriedades de radiciação, nós sabemos que aqui, quando não aparece nada, subentende-se que seja o número 2. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse x está sendo elevado a 3, né? Está sendo elevado ao cubo. Então, esse 2, quando está aqui, ele passa o quê? Ele passa dividindo. Então, eu tenho x elevado
a 3 dividido por 2. Aplicando o raciocínio análogo, mesmo raciocínio, o que nós temos aqui embaixo, então? X, certo? Quando não aparece nada aqui é 1, né? E aí o que acontece? Esse 1 aqui vai dividir por quanto? Esse 3 passa dividindo por 3, tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, x é igual a 3 dividido por 2, aí menos o quê? 1/3. Então, quem vai ser x? Tira o mínimo, entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3. Vezes 3, 9. Menos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, quem vai ser o valor de x? Vai ser 9 menos 2, 7 dividido por 6. 7 dividido por 6. Logo, nós podemos afirmar que a raiz quadrada de x ao cubo dividido pela raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 7 dividido por 6. Então, no lugar disso tudo, eu simplesmente vou colocar x elevado a 7 dividido por 6. Então, no lugar disso daqui, ó, que eu vou assinalar de vermelho, no lugar disso tudo, eu vou colocar aquele valor encontrado. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 3 vezes a integral, aí no lugar disso eu vou pôr x elevado a 7 dividido por 6. O que? dx. Bom, perceba que aqui nós temos a integral, símbolo de integral dx, né? Isso aqui confirma que é uma integral, a integral de x elevado ao número. Quando eu tenho a integral de x elevado ao número, nós aplicamos aquela propriedade. X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Lembra? Só vou colocar aqui no canto para a gente lembrar. Quando nós temos a integral, né, de x elevado ao número, isso aqui é o quê? É x elevado a n mais 1 dividido por quanto? Dividido por n mais 1. Em que o n é o número, né? É o expoente. Quem que é o expoente aqui? É 7 dividido por 6. Então, nós temos o seguinte. Nós temos a integral de 7 elevado a 7 dividido por 6. Então, eu vou aplicar essa fórmula. Então, ela fica como? Vai ser x, o n vale quanto? 7 dividido por 6, 7 dividido por 6, mais 1. Dividido, o n vale quanto? 7 dividido por 6, mais 1. Isso vai ser igual a que, então? X, quanto que é 7 dividido por 6 mais 1? Coloca aqui no canto. 7 dividido por 6 mais 1. Quando não aparece nada aqui, vale 1. Tirando o mínimo, vai dar quanto? 6. 6 por 6, 1. Vezes 7, 7. Mais 6 por 1, 6. Vezes 1, 6. 6 mais 7, 13. 13 dividido por 6. Tá? Então, vai ser x elevado a 13 dividido por 6. Aqui é a mesma coisa, né? 13 dividido por 6. Então, isso aqui, na verdade, é o seguinte, que nós temos, isso aqui, ó, eu tenho x elevado a 13 dividido por 6, quando não aparece nada embaixo é 1, dividido por 13 sobre 6. Lá na propriedade do fundamental, quando você tem uma divisão, você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser x elevado a 13 sobre 6. Perdão, colocar na frente o número, né? Então, vai ficar 6 vezes x elevado a 13 sobre 6, dividido por 13. Tá? Só passei o 6 na frente, para ficar mais didático. Tá. Então, o valor encontrado para integral de x elevado a 7 dividido por 6 é quanto? É 6 vezes x elevado a 13 sobre 6 dividido por 13. Mas presta atenção num detalhe, vou colocar aqui no canto. Vou colocar de preto. Presta bem atenção. Quando nós temos
aqui, ó, 6 vezes x elevado a 13 dividido por 6, dividido por 13 por 13, né, no caso. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o seguinte, 6 vezes. Eu posso voltar para a raiz. Esse número que está aqui embaixo, então ele estava dentro, né, estava lá na raiz, em cima da raiz. Então vai ficar como? Vai ficar 6 aqui, aqui vai ficar x elevado a 13, dividido por 13. Então, o valor da integral de x elevado a 7 sexto vale quanto, na verdade? Vale isso aqui, ó. Tá? Então, no lugar disso aqui, eu vou substituir por isso daqui. Então, vai ficar como? Vou, então, no lugar disso aqui, eu vou colocar aquilo lá. Então, vai ficar como? Vai ficar, então, a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz cúbica de 3 vezes aquele valor que é quanto? 6 vezes raiz sexta de x elevado a 13 dividido por 13. Tudo bem, pessoal? Ah, não se esqueçam de colocar a constante de integração. Sempre esqueço de colocar mais a constante. Tá? Tudo bem? Muito obrigado.